Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tá rolando um torneio absurdo no Uzbequistão. Tá jogando Gujirati, tá jogando Yakubev, o campeão do mundo Nodirbek Abdusattorov, Richard Laporte, entre outros. E a gente vai olhar algumas partidas aqui cheias de sacrifícios, pirotecnias bem legais aqui. Veremos hoje aqui o Yakubev contra o Gujirati e também o Nodirbek Abdusattorov contra o Magsulu. Se preparem. E depois eu vou mostrar, depois dessas partidas, a classificação aqui do torneio, quem é que tá jogando. Esse torneio aqui, o último lugar tem mais de 2.700, pra vocês terem ideia, é Super GM, né? Um nível absurdo. Na primeira partida que eu vou mostrar, Yakubev tem as peças brancas, abre com peão dama, Gujirati responde com D5, C4, gambito da dama, e aqui, gambito da dama aceito, meus amigos. Essa variante é bem ardida. E aqui o Yakubev escolhe a variante ultra ardida com E4, atacando o peão de C4. B5 faz a proteção A4. Aqui você não pode jogar A6 por conta da cravada aqui na coluna A. Você não quer perder essa torre, por isso C6 foi jogado. E agora temos trocas, peão toma e B3. E essa variante por muito tempo foi considerada pior para as negras. No entanto, o computador está dizendo assim, o Gujirati está sabendo de alguma coisa. Esse cara andou estudando essas variantes aí porque ele sabe jogar contra isso. É muito perigoso. Já existe um ataque em C4, o peão de B5 está fraco e existe a cravada do peão de A. Por isso, o Gujirati vai para o melhor lance da posição E5. Que legal, indo para o contra-jogo. Peão toma foi jogado e agora, apesar de ser possível você capturar a dama em D1, é uma boa continuação, seguir desenvolvendo o cavalo. Gujirati prefere jogar com bispo cheque, mantendo as damas no jogo, forçando a defesa aqui com o bispo, e segue agora com bispo C5, com muitos perigos aqui na posição. Uma variante ultra apimentada. Aliás, cheia de curry, né? O Gujirati, que é um jogador indiano, curry é um tempero muito conhecido na Índia, né? Um aspecto cultural aí da Índia. Então, a gente pode dizer que a partida é cheia de curry. A partida seguiu agora com o cavalo em F3, desenvolvendo o cavalo, ok. Cavalo vem para C6, pressionando o peão central. Cavalo C3 coloca a pressão em B5 e o que fazer aqui? Defender? Não. Bispo G4, Gujirati parte para o contra-jogo aqui no peão central, colocando uma cravada no cavalo e deixando o peão de B5. Tá pegando fogo isso aqui. Cavalo por B5 foi jogado, cavalo por E5, pressão agora no cavalo. Bispo por C4, o Yakubev segurou a rapadura, ele quer se manter com um peão a mais. No entanto, o Gujirati tem um bom ataque, segue com o cavalo em F6, H3, questiona o bispo. E o que você jogaria nessa posição? Olha, eu sem pensar jogaria aqui bispo por cavalo. Danifico a estrutura de peões, faço o roque, tô feliz. Jogo com peão a menos, mas a posição é bem bagunçada e a estrutura de peões das brancas tá ruim. Mas o Gujirati tem outros planos. Ele segue com o lance, meus amigos. Bispo por F2, gostou desse elástico? Bispo por F2, jogado aqui pelo Gujirati. Com elástico, esse sacrifício mereceu um elástico. Bispo por F2, e aqui, meus amigos, por incrível que pareça, o melhor lance da posição não é tomar o bispo e sim jogar rei E2, devolvendo, portanto, o peão, mantendo a defesa de F3, que poderia seguir aqui, bispo toma, tanto faz, peão toma, poderia seguir dessa maneira, cavalo por C4 e por aí vai, peão toma. E chances para os dois lados, o bispo vai embora. Poderia seguir dessa maneira, mas seres humanos, né? Aqui, o Yakubev fala, me mostra o que você tem. Vai para rei por bispo. E agora o Gujirati vai para um ataque absurdo. Primeiro cavalo por E4, colocando mais um peãozinho no bolso, coletou madeira. Esse lance vem com cheque, o bispo está atacado. Rei E3 teve que ser jogado. Rei E2 também é possível, mas você fica cravado, apesar de que os computadores falam que dá para jogar. Rei F1 já não muito bom, apesar de que o computador aceita até esse lance aqui, que você fala, mas peraí, agora eu tomo aqui o defensor do bispo, tá caindo o bispo, mas tem cavalo CC. Aqui umas mentiras de computador com bispo cheque, né?
O computador vai para umas grandes mentiras aqui e fala que dá para jogar dessa maneira aqui, permitindo duplo de cavalo. Vamos para essa variante mais mentirosa do que isso, não existe. Rei por H1. Não, dama E2, dama E2. Vamos na mentira master aqui, né? Jogando com 6 pontos de desvantagem, mas com uma confusão. Aqui teria que achar G5, ó. Chega dessa mentira, Rafa. A gente não quer ver essa palhaçada. Bora para ver o que aconteceu na partida. O Yakubev dá uma olhada pro lado, ele vê Vassil Ivanchuk. O gênio ucraniano, o campeão sem coroa, que sabe jogar muito bem com o rei. E o Ivanchuk só faz assim com ele, pra ele com a cabeça. Rei E3 foi jogado. Olha onde foi para esse rei. Fazendo a proteção do bispo. Atacando o cavalo. Por isso a partida seguiu com bispo por F3, protegendo o cavalo, capturando uma peça. Peão toma. Cavalo por D2 foi jogado. Dama por D2. E sim, o Yakubev tem uma peça a mais. Mas Gujarati segue com ataques. Dama em G5 com cheque, F4 foi jogado, cavalo por C4, dá um duplo briga, a captura é forçada, peão toma foi jogado e sim o Yakubev segue com uma peça a mais, Gujarati faz o lance Dama G3 cheque. Meus amigos, olha esse lance do Yakubev, agora é bizarro, aqui a gente jogaria Rei E2 sem pensar, Rei F1, ia tentar sobreviver dessa maneira. O Yakubev vai para o melhor lance da posição, um lance completamente alienígena e frio, Rei E4. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. Duas coisas bizarras nessa partida. Uma, o rei no meio jogo na casa de E4. Duas, o Rock no lance 20 aqui, ó, que style. Rock no lance 20. Eu fico olhando para essas torres chegando, para esse rei completamente exposto. Eu falo, cara, acabou. As brancas têm um cavalo a mais por um peão. No entanto, cara, esse rei exposto aqui acabou a partida. Acabou a partida. No entanto, computadores discordam. Falam assim, olha, se as brancas jogarem os melhores lances, souberem caminhar sobre a corda bamba, dá para empatar. Prestem atenção no que vai acontecer. Só tem um lance bom na posição, na verdade tem alguns. Esse é um deles. Cavalo C3, encontrou um bom lance aqui o Yakubev. Seguimos com torre de A em C8. Não gostei desse lance. Aqui os computadores mandam e é tão natural, ó, acho que muitos de vocês querem jogar esse lance na coluna D, ganhando um tempo sobre a dama e cortando o rei e vindo com outro ataque. Não tem nem o que falar, né? Tudo bem que aqui teria essa defesa com o cavalo e o rei faz um guarda-chuvinha, essa é uma possibilidade. Creio que foi por isso que não jogou torre na coluna D o Gujarati, mas eu gosto muito desse lance. Ele preferiu jogar com torre na coluna C, pressionando o peão, e agora rei D4, mais um lance bizarro. As brancas só tem um lance bom nessa posição e é rei D4. Rei D4, cara, olha a frieza desse lance. O rei na mesma coluna da dama, protegendo o peão. O rei literalmente no centro do tabuleiro, caminhando pelo centro do tabuleiro. A torre veio com cheque. O próximo lance é forçado, faz o guarda-chuva. E a dama, incrédula, passa para outro lado. O Gujarati fala, cara, eu tenho que castigar esse rei no centro. Eu vou matar, vou acabar com essa partida. Yakubev vai para o único lance da posição, torre na coluna C faz a proteção, e aqui o Gujarati está pensando em jogar um dama cheque, aproveitando a cravada do cavalo, mas talvez o rei fique perambulando aqui pelo centro. Ele joga um F5, tira a casa de E4 do rei. Não é o lance mais elogiado pelos computadores. Os computadores gostam do lance o quê? Rei F8? Ah, para de mentir. Então vamos continuar, isso aí não importa. F5 foi jogado, e aqui agora a torre de H em E1, jogado pelo Yakubev. E belos lances de defesa, né? Vai caminhando na corda bamba. A questão é, será que o Gujarati vai conseguir atacar? Torre D6, fica procurando alguma maneira de invadir a posição. Torre em E5 vai trazendo defensores para perto do rei. E aqui sim, rei H8 foi jogado. E agora a dama vem para C3. O Gujarati não quer trocar a dama de jeito nenhum. Ele quer continuar atacando o rei exposto. Dama vem para C2, dama em A3. Quer empatar? Nada disso. Torre de C vem para a coluna E, ameaçando sequência de cheque mate. Por isso algo deve ser feito. A torre volta para impedir o mate. E aqui dama C3 propõe trocas. Gujarati não quer trocar a dama de jeito nenhum. Mas agora mais um lance especial aqui, o lance rei D3. Cara, é inacreditável que o Yakubev vai encontrando esses lances de rei. Vai jogando com o rei literalmente no centro do tabuleiro. Tem 2 minutos, tá caindo o tempo do Gujarati. Gujarati segue com a dama pro outro lado, ele ataca aqui a casa de D5, ataca o peão em H3. Belo ataque do Gujarati. Dama vem para D2, propõe trocas mais uma vez. Dama por H3 e aqui dama cobre. Nada de tirar o rei daqui, o rei tá bom aqui no centro.
Dama em H5, evitando a entrada aqui na casa de 8, que poderia ter sequência de mate com sacrifício de dama, né? Por exemplo, qualquer lance aqui, você vai sacrificar a dama e vai dar checkmate. Por isso, nessa posição, dama em H5 foi jogado, mantendo a dama no jogo e controlando a casa de 8. Torre E7 vai para o ataque. H6 foi jogado, elimina as possibilidades de mate na fileira do fundo. E aqui tem um lance especial aqui nessa posição. O Yakobev acabou não encontrando. Os computadores apontam o lance torre por G7 aqui. Jogando com uma qualidade a menos, mas tendo um ataque muito, muito, muito forte. Você não pode cobrir de dama, porque torre G1 vai tirar a defesa aí da dama, teria que jogar um rei H8, e aqui o ataque realmente é bem forte. Aqui você já ganha a dama, né? Tem que cobrir com dama G4. No entanto, com o tempo caindo tudo, não foi jogado esse lance, dama G3, ameaça o mate. Seguimos com o lance torre G8, protegendo e torre G1. Que ataque feroz, que contra-jogo do Yakobev, né? Ele conseguiu proteger Cara, o rei dele tá sólido aqui no centro. O rei dele tá sólido. Vocês conseguem entender isso? É bizarro. Torre B8 vai tentar castigar esse rei, mas agora a torre por G7 você não pode capturar a torre, senão é mate. Por isso, torre cheque. Perdeu a dama. Calma. O cavalo mais bravo do mundo volta para proteger o rei. Cara, vocês perceberam o que um rei, um peão e o cavalo podem defender? A defesa que é para um rei, né? O cavalo é a melhor peça para defender um rei. Junto com o peão, então, esses caras... né? O rei ficou protegido no centro graças a um peão e um cavalo. E esse rei aqui que tinha um monte de peça em volta tá apanhando. Torre D8, cheque. Rei vem para casa de C2 e aqui o Gujarati vai para um lance estiloso. Se você um dia estiver nessa situação e fizer esse lance aqui agora, torre por cavalo, a dica que eu dou é, faça ao toque, para fingir que o lance é muito bom, faça com um sorriso no rosto e manda um cheque, fala bem alto, cheque, com o dedo na cara, aponta para a cara do seu adversário e fala cheque, e dá um sorrisinho e bate com confiança no relógio. Tá? Esteja preparado para ele chamar o árbitro e você ser expulso do salão, mas você sai carregado com estilo, ok? Fica a dica. Torre por C3 foi jogada agora pelo Gujarati, mas depois de simplesmente rei por C3, Vidit Gujarati, meus amigos, abandona aqui a partida. Vitória aqui do Yakobev, que vitória incrível aqui dele, né? Uma partida, cadê o balãozinho pronto? Achei que não ia vir o balão. Uma partida incrível aqui do Yakobev, onde ele jogou com o rei no centro a partida toda, a imortal do Ivanchuk, né? E aqui a gente tem o relatório do Chess.com, 92,4%, jogou de uma maneira muito precisa, mesmo com o rei bizarro vagando pelo centro do tabuleiro. O Gujarati foi menos preciso quando começou a acabar o tempo e por isso mereceu a vitória aí o Yakobev, que está liderando o torneio. Daqui a pouco a gente vai ver quem são os jogadores e a classificação. E agora vamos para a partida do Nodirbek Abdusattorov jogando contra o Magsudlu, cara, 2.733 de rating. E o Abdusattorov, campeão mundial de partidas rápidas, ex-campeão. Já mostrei várias partidas dele aqui no canal, um prodígio muito promissor. Essa partida é muito bonita, cheia de sacrifícios. Abre com D4 a partida. Temos cavalos, os cavalos são desenvolvidos, E6 e aqui bispo F4. Sistema London sendo jogado, tá na moda, né? C5 ataca o centro, E3 faz a proteção, não se incomodando com a possibilidade de dama B6. Tem uma linha estranha com cavalo A3, hoje em dia a turma sabe tudo, né? Envenenar o peão aqui de B2, segue com cavalo B5, né? E aqui se jogar um lance do tipo cavalo D5 tem torre B1, né? A turma tem estudo que não acaba mais, né? De abertura, bispo C4 exclama e por aí vai, né? Dama cheque, o cavalo cobre, umas linhas maravilhosas, mentirosas e muito legais, né? Aqui a dama ficou presa, né? E olha aí, quem gostou dessa variante aqui ainda tem isso daqui, ó. A variante mais mentirosa do mundo e mais maravilhosa da história. A partida seguiu com o cavalo C6, ok? E não dama. Então você já sabe o que jogar agora contra a dama B6, né? Você aprendeu, né? Tudo que eu mostrei, né? Eu espero que sim. Se você não decorou batendo à primeira vista tudo que eu acabei de mostrar, talvez o xadrez não seja pra você. Brincadeira, vamos lá! A partida seguiu com o cavalo C6 e agora cavalo de B em D2. Segue o desenvolvimento. H6. Cavalo vem para C4, mas que cavalo maluco é esse? Esse cavalo saiu galopando do nada, é o cavalo mais acelerado da história, um jockey. Dama B6 foi jogado, vai para cima do centro, vai para cima de B2. E aqui, meus amigos, o Abdusattorov aplica uma das leis mais importantes do xadrez. O peão não anda para trás, né?
Rafa, que história é essa? Essa é a coisa mais básica do xadrez. Aí eu sempre brinco com isso porque é difícil mesmo. Aqui é natural a gente jogar um B3, mas esse lance gera arrependimentos eternos por conta dos problemas nas casas escuras. Por exemplo, aqui poderia seguir com o peão toma e depois das trocas aqui em C6 e da recaptura, tem bispo B4 com cheque e as pretas já ganham um peão, porque você teria que cobrir e aí cavalo E4 forçaria a mão para cima do bispo e depois de bispo toma, por exemplo, e dama toma, você não pode cobrir de dama, teria que cobrir de cavalo e já está caindo o peão central com um bom ataque, né? Vai por algumas trocas, as pretas não perdem essa partida, normalmente não perderão essa partida e podem até lutar por uma vitória com esse peão a mais. Por isso Abdusattorov não joga B3, entenderam? O poder da sabedoria de que o peão não anda para trás e você aplicar isso nas suas partidas, quando possível, pense 1000 vezes antes de mover uma pequena casa de um peão. Torre B1 foi jogado pelo Abdusattorov, continua controlando as casas escuras e a partida seguiu com cavalo toma e o bispo vem para o jogo. C3 foi jogado, traz mais suporte para o centro, liberdade para a dama, bispo D7, bispo vem para D3, segue o desenvolvimento, torre na coluna D, A4 foi jogado e depois de roque H4. Meus amigos, o jogador é arretado. Abdusattorov não à toa é campeão do mundo. Um cara que joga A4 e depois H4 tem sangue nos olhos, a verdade é essa, né? A partida seguiu com peão toma e agora cavalo centraliza aqui em E4, roque foi jogado, bispo se mantém no jogo com bispo em E8, e aqui, meus amigos, uma grande confusão começa. Primeiro dama G4, colocando uma cravada no peão de G, ameaçando bispo por H6, seguido de dama por G7, mate. Magsudlu pensa por um tempo e joga o lance dama C7. E eu te pergunto, o jogador de 2.700 que pensa por 10 minutos e pendura o peão e entrega o peão de H6, a questão que fica é, você tomaria esse peão contra um jogador de 2.733 que pensou por 10 minutos e deixou esse peão para você? Eu não tomaria, eu não gastaria nem um minuto, eu já saberia que eu não posso tomar, mesmo sem saber por quê, né? Então, o Abdusattorov também não captura e segue com o melhor lance da posição, bispo C2, protegendo seu peão e esperando, mantendo a tensão do jogo. Notem que bispo por H6 levaria F5 e o bispo tá controlando a casa de G6, a dama não pode ir para lá, a dama tá atacada, não pode vir para cá nem para cá, portanto o bispo será capturado em breve. Aqui você teria que, na melhor das hipóteses, sei lá, tomar aqui em G7 mesmo e jogar com uma peça a menos e chorar e ranger os dentes. Por isso, nessa posição, Abdusattorov não vai para bispo por H6 e joga simplesmente bispo C2, rei H8, por que não já sair da cravada? E aqui o Abdusattorov vai para um lance 100% alienígena, que é o melhor lance da posição e é um lance que parece horroroso e é o melhor. É o lance F3. E por que esse lance é tão bizarro? Quanto tempo levou o Abdusattorov aqui? Levou mais de 10 minutos para jogar esse lance. Eu vou falar para vocês, esse lance é alienígena. Por quê? Porque existe um hit combo agora. Um hit combo onde as brancas vão perder uma peça. Presta atenção. Cavalo F6, e o Abdusattorov sabe que isso vai ser jogado. F3, o lance natural é cavalo F6 atacando a dama. A dama não pode vir para casa de G3 por conta desse duplo de cavalo, seguido de F6. E o cavalo está cravado e acabou. As pretas vão ter uma vantagem muito grande. Portanto, meus amigos, F3 é um lance de outro planeta. Porque depois de cavalo em F6, a dama, portanto, não pode vir para G3, dama H3 é forçado. Cavalo H5 chega de qualquer maneira, o bispo está atacado. É claro que você pode querer pelo menos perder só um peão, porque bispo H2 vai vir F6, você vai perder o bispo. Você não pode tirar, tem 2 ataques para cima de H2. Portanto, muitos de nós jogaríamos aqui o lance bispo D2 e jogaríamos aqui com um peão a menos e ficaríamos rezando pelo empate ou pelo menos para perder depois do lance 50, né? Já não é assim? Perder do lance 50, pô, saiu com honra, né? Mas aqui, meus amigos, Abdusattorov vai para mais um lance alienígena, o lance bispo H2. Permitindo aqui o lance F... Tem uma buzina rolando aqui, né? Tem uma buzina. Eu falei, o que tá acontecendo aqui, né? Permitir, será que são os russos, né? Até parei o vídeo aqui, até fiquei preocupado aqui agora, achando que são os russos. Pode ser que seja. A partida seguiu com o lance F6
E agora o que fazer? Porque a gente pensaria talvez em jogar com o cavalo G4 para proteger o bispo. No entanto, o cavalo F4 traria um forte ataque, forçando as trocas. E as pretas nessa variante tem o par de bispos contra bispo e cavalo. Tem a possibilidade de em breve jogar com forte pressão no centro. E vão mandar no jogo daqui para frente. Então o que jogar depois do lance F6? Abdussatorov vai para um lance alienígena. O melhor lance da posição F4, meus amigos. O Abdussatorov, percebendo que esse cavalo comprou um ticket de ida e não comprou o ticket de volta, ele não tem mais nenhuma casa para voltar, o Abdussatorov vai para essa sequência genial com F4. Seguimos com o lance peão por cavalo, peão toma, ganhando um tempo sobre o bispo que sai para casa de E7 e agora G4. Que sequência brilhante do Abdussa, o cavalo está atacado e não tem retorno, por isso a partida segue com o lance. Agora é o seguinte, Magsudlu tem uma peça a mais, ele vai perder uma peça, no entanto, aqui o tempo dele está caindo. O único lance das pretas, para vocês terem ideia da dificuldade da posição, seria o lance bispo em F7, seria o único lance, é difícil de achar esse lance, né? E aqui depois de, por exemplo, você pode partir para ataques aqui maravilhosos, ou pode simplesmente tomar em H5 e seguir dessa maneira com dama por E6, por exemplo, bispo por H4, e a partida vai embora, apesar de parecer que aqui vai ganhar peça, a dama chega defendendo, a gente tem uma variante aqui um pouquinho complicada, né? Mas no final tudo dá. Vamos forçar as trocas aqui, ó. Rafa, você forçou essa simplificação aí só para falar que tem uma posição equilibrada, né? Eles não iam trocar as damas aí, mas nunca. Fica tranquilo. Aqui, então, seria uma boa defesa jogar com bispo em F7. No entanto, o Magsudlu, com pouco tempo no relógio, vai para esse contra-jogo com o lance dama C4. Eu fico me perguntando o que a dama veio fazer em C4, talvez de olho na casa de E2. Não sei direito, mas Abdussatorov vai castigar isso agora. Torre por F8. Com cheque, bispo por F8, você fala, agora sim vai tomar esse cavalo? Não! Dama em F3 exclama, ameaçando checkmate. Por exemplo, qualquer lance aqui, B5, dama por F8, é checkmate. Por isso, algo deve ser feito, bispo em E7 foi jogado, colocando o bispo em segurança, e agora sim o Abdussa recupera o seu material com G por H5. Magsudlu vai para o contra-jogo na ala da dama. No Dirbek, Abdussatorov segue com esse lance venenoso, torre F1. Por exemplo, se B4 tentando... Oba, o peão tá cravado. Pá, checkmate aqui em 2 lances, né? Então, notem a cooperação aqui entre as peças. Perigo demais. Magsudlu, mesmo com pouco tempo no relógio, faz a proteção. E agora, o que fazer? O Abdussatorov quer muito colocar essa bateria nas casas claras, mas a dama não vai permitir. Por isso B3, tira a dama daí, dama vai para casa de C7, dama vem para D3 ameaçando ataques infinitos. E o Magsudlu só tem uma chance de defesa, ele encontra G6, colocando um alto cone aqui, se peão toma, as brancas ficam com elas mesmo bloqueando o ataque. Por isso o Abdussatorov tem outra ideia, ele segue com mais um lance genial. Dama em H3 ameaçando o peão de E6. Não tem uma maneira simples de defender, talvez dama D7, mas as peças vão ficar entulhadas. O bispo ficaria sobrecarregado. Portanto, rei G7 foi jogado. Talvez dama D7 fosse a melhor defesa, ainda assim a dama também fica sobrecarregada, né? Defendendo tudo e as brancas têm uma posição altamente vantajosa. Por isso Magsudlu tenta defender com o rei G7. Dama por E6 foi jogado, bispo por H4. Aqui os computadores preferiam dama D7, falavam que era urgente jogar esse lance. Bispo por H4. E esse lance perde uma peça. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar agora o lance de arremate da partida, vale a pena. Muito bonita aqui a partida do Abdussatorov contra o Magsudlu, né? E as brancas ganham uma peça aqui. Brancas jogam e ganham. E eu espero que você tenha encontrado o bonito lance brilhante aqui. Dama em F6 aqui. E nessa posição o Magsudlu abandona aqui a partida. Vitória de Nodirbek Abdussatorov. E vamos ver por que isso daqui foi vitória. Rafa, ele não viu que tinha o bispo aqui? Puxa, é verdade, hein? Espera um pouquinho. Claro que ele viu. Aqui o ponto todo é o seguinte. Se bispo por dama... vamos apagar aqui. Exclui esse lance. Vamos colocar uma continuação para não estragar o relatório. Se bispo por dama, o ponto todo é que peão toma com cheque, abrindo um ataque descoberto e a dama está desprotegida. Portanto, as brancas vão ficar com uma peça a mais e um final completamente vencedor. Peão passado, peão a mais, peça a mais, um final completamente ganho. Né? Aqui, por exemplo, dessa maneira.
Meus amigos, que partida espetacular aqui do Abdusa. Vamos puxar o relatório aqui do chess.com também e ver aqui. Que é isso? 95,8% de precisão para o Abdussatorov com 2 lances brilhantes. 86,2%. Foi bem o Magsudlu. 2,900 de performance. Não é a performance do Carlsen 3,200, nem a do Caruana 3,100, né? O Ding Liren mandou umas boas ali também, 3 mil e pouco, né? Mas é uma ótima precisão. Esse menino joga muito, tem muito futuro. O Abdussatorov, 2 lances brilhantes. Vamos ver quais foram esses lances. Foram os lances F4, né? Genial esse lance, bonito demais. E o lance de arremate. Dama em F6, né? Um lance de uma estética muito bacana também. E vamos dar uma olhada na classificação aqui do torneio. Ao final aqui dessas rodadas temos liderando Nodirbek e Yakobev com 3 pontos. Yu Yangui tá jogando com 2,5. Sindarov para congestão nasal, dor de cabeça, febre. Sindarov é o mesmo para abrir o apetite. Sindarov, que é um grande jogador do Uzbequistão, né? Gigante, gênio. Olha quantos jogadores do Uzbequistão aqui estão, né, nas primeiras colocações, né? O Abdusa. Temos Richard Rapport aqui também na 4ª colocação, que legal. Sarana, Gujarati. Lenhador tá jogando, por enquanto só empatou, perdeu uma. No more boring draw! Será que o Lenhador vai ressurgir aqui nesse torneio? Grishuk tá jogando, não tem ido bem o Grishuk nos últimos torneios, né? Vamos ver se ele consegue encaixar umas vitórias aí e recuperar um pouco de rating. E o Magsudlu, quem diria, né? O último colocado do torneio tem 2,733. Olha o nível desse torneio, né? Mas é isso, a gente segue cobrindo mais partidas aqui do UZ Chess Cup 2024. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!